Saudações imobiliárias, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa da série Aceleração de Imóveis. Eu sou Pedro Cunha. Eu sou o Marcos Margueron. E aqui nós discutimos as estratégias que vão fazer você vender o seu imóvel ou empreendimento em 12 semanas. E o episódio de hoje qual é, Marquinhos? O episódio de hoje é para quem não aguenta mais esperar para vender o seu imóvel. Belo tema, é muito rico. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual é o tempo médio, Pedro, que demora um imóvel para ser vendido no modelo atual aí do mercado imobiliário? Quanto tempo demora? Legal, Marquinhos. Olha, o que a gente costuma dizer, a forma orgânica, né? A forma natural, a forma que nossos avós ensinaram para a gente a como vender um imóvel, de entregar um imóvel, de como a gente deve, o que a gente deve esperar por ele. Bom, tem um dado legal que vale a pena a gente compartilhar com todo mundo, feito pela Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadores, né? Que é muito preocupada com a velocidade de venda, de absorção do estoque dos seus empreendimentos, tem um estudo muito profundo e diz que, em média, os imóveis do mercado secundário, e o que é o mercado secundário? É aquele mercado que não está mais na mão das construtoras, é aquele imóvel que já está na sua mão, aquele que você comprou e está na hora de revender. E, em média, a gente demora organicamente 16 meses para vender entre o desejo de vender e a realização da venda, em média. Sabia, Marquinhos? Caramba, então é um ano e meio, né? Um ano e meio, quase 18 meses. Entre aquele momento do anúncio, né, Pedro? Anunciou até a assinatura do contrato de compra e venda, é isso? As pessoas parecem que assim aprenderam, né? E a gente vive a cultura do mercado de venda de imóveis. É esse. Olha, anuncia e espera chegar o seu comprador. Como se você fosse aquele sapatinho de cristal esperando o pé calçar no pé da Cinderela. E, nesse caso, a Cinderela demora 16 meses para aparecer. E aí eu costumo fazer uma outra associação dos contos de fada, né? É como se fôssemos a Bela Adormecida no topo da torre. No topo da torre, a gente espera um príncipe descobrir que a gente está à disposição dele para vir receber o beijo dele, para aí sim despertar. Tem Bela Adormecida bonita, tem Bela Adormecida que não está tão arrumada assim, e que às vezes o príncipe quer passar é distante. E o dono do imóvel fica lá no topo da torre, só abanando o lanço, achando que vai pintar um príncipe. Essa Mas peraí, então é certo dizer então que esse modelo atual aí é para dono de imóvel que não tem pressa, né? Então que está tranquilo, que não tem pressa. Culturalmente é uma forma de se conformar. Eu não diria que não tem pressa, porque a dor de todo mundo que tem um imóvel, Marquinhos, é justamente a falta de previsão em saber quando vai transformar aquele patrimônio imobiliário, que muitos consultores financeiros chamam de patrimônio imobilizado, em algo em dinheiro. Você precisa transformar ele em dinheiro para algum objetivo. Não é porque você gosta de vender e comprar imóveis. Claro que tem gente que vive disso. Mas se você está precisando vender, é porque esse dinheiro vai ter um custo de oportunidade e uma utilidade melhor para você, que é dono desse imóvel e precisa saber a previsibilidade. Agora, no mercado de ações ou no fundo, você liga para o teu operador financeiro, aperta um ok para ele, e ele sabe que dependendo do fundo que você está, o que a gente chama de liquidez, né? A liquidez de um fundo, a liquidez de uma ação ou liquidez de uma realização de uma aplicação financeira, é aquele que a gente D mais 1, D mais 2, D mais 10, D mais 30, D mais 90. No imóvel, a gente não consegue fazer assim, ó, vou anunciar e estou esperando meu D mais 90 para a gente conseguir transformar ele em dinheiro, para quem sabe eu comprar um imóvel mais caro, para eu mudar de cidade, para eu poder ir para o exterior, fazer uma viagem ou mudar a minha vida.
E daí por diante, ou fazer melhor uso de um dinheiro naquele momento faça sentido para mim morar de aluguel do que morar em imóvel próprio, né? Então, essa falta de previsibilidade, como ela é universal, vou usar essa palavra, ela é universal, acaba tendo um efeito de conformismo Ah. total. Então, é A aquele palavra não seguinte, é falta de pressa, a palavra é. Esse modelo é para aqueles que estão conformados com essa situação e acham normal esperar tanto para vender seus imóveis. Mas e mas aí? acha Mas que. normal, né? Porque Aham. olha para o vizinho de cima, para o vizinho de baixo, para o vizinho de cima, olham para os anúncios, conversam com as incorporadoras, conversam com as imobiliárias, com os corretores e se conformam, né? Se conformam. Porque quando você está, mesmo que você esteja errado, mas você está errado com a multidão, você acaba se conformando em perceber e ter o pensamento de que o problema não é você. Então, já que você está junto com a média estarei, por mais que o vento esteja contrário. Vai estar todo mundo aí. Então, já que todo mundo vai afundar, eu vou afundar também. Então, não é minha culpa. É a culpa do terremoto, é a culpa do maremoto. E O é mercado é justamente assim. essa reflexão é para as pessoas que não estão conformadas que a gente faz esses episódios aqui para a gente mostrar como é que a gente pode botar estratégia para antecipar isso e ter a sonhada previsibilidade de venda do seu imóvel, né? Entendi. Mas de onde, o que está principalmente por trás? O que explica essa demora, esses 16 meses que já estão aí culturalmente na cabeça dos proprietários de imóveis que se dizem, ah, não, quando a gente compra, a gente é o queridinho, mas quando a gente vende, tudo é mais difícil, e são conformados, e são resignados. Mas o que explica esse tempo de demora tão elevado assim? Olha, Marquinhos, eu costumo definir um, um mecanismo, vamos usar assim essa palavra. E o mecanismo de venda de um imóvel do mercado imobiliário, a pessoa que é dono de um imóvel, é igual pai, né? Não basta fazer, tem que criar. O dono de um imóvel não basta ele ter a propriedade no RGI, ele tem que assumir o papel de dono. E ao assumir o papel de dono, o mínimo que ele precisa saber e conhecer é qual é o papel dele dentro desse mecanismo. À medida que ele conhece esse mecanismo e entende o papel dele ou do imóvel dele dentro desse mecanismo, as coisas começam a ficar mais claras e as coisas começam a ficar mais limpas para ele conseguir tomar uma decisão mais assertiva pró-aceleração de imóveis. E a gente costuma chamar, tem um apelido que a gente usa, né? Que esse mecanismo entre a desejo de vender e conseguir vender dentro de toda a cadeia de profissionais e serviços e etapas necessárias até a venda, a gente costuma chamar de selva de pedra. E as pessoas, dentro desse mecanismo, delegam as suas estratégias de dono para os intermediários, que fazem parte desta cadeia, desta selva de pedra, deste mecanismo. Porém, a estratégia dele é diferente da sua estratégia como dono. E delegar 100% da tarefa para o intermediário, para o canal que liga o CPF de venda até o CPF de compra, ou o CNPJ, seja na pessoa jurídica, que liga as duas pontas, a estratégia desse player do meio, chamado corretor, imobiliária, intermediário, qualquer nome que você queira dar, até o porteiro pode ter esse papel, ele é diferente da estratégia de quem é dono. E só conhecendo esse mecanismo e a gente desenhando esse mecanismo, o dono entende qual é o seu papel. Está curioso? Estou curioso, porque me fez pensar, inclusive, numa frase. Você sabe que eu gosto muito de estudar estratégias e tudo mais. E uma frase que é muito usada sobre estratégias diz que é muito perigoso você não ter uma estratégia própria, né? Então, pô, se o dono não tem uma estratégia própria, quer dizer que ele faz parte da estratégia de alguém. Isso é perigosíssimo, né?
Fiquei curioso em saber que ele fica dentro da estratégia de quem, então, Na verdade, não é estratégia, é pior ainda, não é estratégia de outro, é estratégia do inimigo. Eita! Por que inimigo? Porque o dono ele tem que saber exatamente quem é o perfil de compra dele e conhecer muito bem com quem que ele disputa esse comprador. E é sabendo, conhecendo a si próprio e conhecendo ao inimigo, que a gente ganha a batalha. Não é verdade? Ah, com certeza, com certeza. Mas eu tô curioso para entender esse que você chama aí o mecanismo, esse ecossistema, né? Quem faz parte desse ecossistema? Você falou do dono, você falou da imobiliária, dos corretores. Como é que funciona essa Olha, cadeia? eu vou tomar liberdade aqui, Marquinho, de compartilhar com você um, um gráfico, um slide, que eu acho que é bem. Ele pode traduzir bastante isso. Uhum. Que é o seguinte. Vamos ver se você consegue olhar. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Tô. Bom, isso é o que a gente chama e o que está na cabeça de quem é dono, que quando alguém resolve vender, ele imagina o que a gente chama de imóvel centrismo. Ele imagina que o imóvel dele está no centro de tudo. Ele Uhum. imagina que o imóvel dele está ali. E ao redor desse imóvel tem vários corretores flutuando, pedindo autorização para terem o direito de vender esses imóveis. Nesse momento ele se sente o gostosão, o dono. Ele Sim. acha que está por cima da carne seca. Não tem coisa mais assim prazerosa de receber do que receber uma ligação de um corretor que descobre que o seu imóvel está à venda e te liga e fala: Seu José, olha, eu soube que o seu imóvel está à venda. O senhor me autoriza a trabalhar o seu imóvel aqui na nossa imobiliária? Olha, o senhor anuncia, a gente dá um pulo aí, faz as fotos, faz um anúncio e trabalha a sua venda. E E o melhor aí, de tudo, não paga nada o dono do imóvel. Por que o pois dono é, do imóvel diria não, né? Não é mesmo? pois Um é, serviço de graça. como é que você vai negar? Só que de graça, até ônibus errado, né? Aquele ditado. Só que às vezes o barato sai caro. Só que sai caro para quem assim autoriza. Por quê? Quem autoriza sem conhecer o mecanismo. Bom, esse móvel-centrismo, então, dispara para um corretor e que esse um corretor usa plataformas de venda que estão ali orbitando ali, tá vendo a segunda órbita? Tô Eles vendo. estão ali, ó, os portais de venda e as ferramentas que hoje são as que são capazes de chegar aos compradores. E como são os compradores? É como se fosse ali a terceira órbita ali, né? Então, o imóvel está ali no meio, centro de tudo, todos os corretores querendo vender, quase que se degladiando, um roubando a chance de vender do outro, ofertando nas mesmas plataformas. Então, se você entrega para o corretor A, esse corretor A vai colocar ali ó, no Zap, no Viva Real, vai fazer vai fazer saiu a tela aqui. Essa é a tela, mano, não tem problema. Porque ela entrou em formato de descanso aqui, mas nada como a gente ficar amigo das tecnologias, e aí, sendo amigo da tecnologia, a gente acaba aprendendo com ela como é que a gente. Vamos lá. Estamos de volta. Voltou agora. Aqui. Ali na parte de fora, a parte de fora são os compradores, os donos do capital, Exatamente. né? Que bom seria se tivéssemos 25 pessoas querendo comprar o nosso imóvel. Só O que essas sonho, né? 25 pessoas estão ali e são impactadas pelas mesmas ferramentas de anúncio, que hoje em dia não só são os portais, como Zap, Viva Real, Mercado Livre, OLX, Imóvel Web, algumas plataformas específicas, seja de locação de curto prazo, longo prazo, como Airbnb, Quinto Andar. Quando a gente fala até Quinto Andar de locação, Airbnb de locação por temporada, quando a gente fala venda, o aluguel é um tipo de venda, né? É o mesmo trabalho que dá de você expor, de você colocar e conquistar o comprador.
está nesse mesmo mecanismo, né? E todos os clientes que possam ter vontade de ter um imóvel, a gente acredita que estão todos orbitando ali em volta, só esperando o anúncio certo para poder chegar até nós. Só que isso é mera ilusão, Marquinhos. Não funciona bem assim. A Seria banda bom, né? toca Seria de bom. outra forma. É. A banda toca de outra forma, no que a gente chama de comprador-centrismo. A Ah, banda é ao então contrário. esse é o mecanismo, né, Pedro? Esse é o funcionamento real, né? Exatamente, esse é o mecanismo. E o mecanismo, quem está no centro, escolher, que eu costumo falar, escolher é mais fácil que ser escolhido. Ajudar a escolher, prestar serviço a escolher, ainda mais quem escolhe é quem tem o dinheiro, é que se torna o verdadeiro cliente. É quem realmente recebe o tapete vermelho. É quem precisa entrar num portal, num Zap, num imóvel web, ou acompanhar nas redes sociais de Facebook, Instagram, YouTube e outras ferramentas que hoje estão aí disponíveis e que são utilizadas pelos agentes de venda para poder levarem seus imóveis para os compradores. Mas aí eu te convido, Marquinhos, a conhecer um mecanismo pensando como é a estratégia de quem presta esse serviço, tanto dos portais como dos corretores. E você, dono do imóvel, vai chegar à conclusão junto comigo, olhando esse gráfico, dizendo o seguinte: tudo nesse mecanismo funciona pró-comprador. Eu vou dar um exemplo. Sabe que exemplo? Diga. Você já experimentou anunciar ou procurar um imóvel no Zap? Tá. Sim. Quando você anuncia, você paga um anúncio, certo, Marcos? Você paga uma mensalidade de um anúncio, assim como qualquer classificado, né? O classificado fica captando pessoas querendo vender, pagando por uma mensalidade para aquele imóvel estar ali naquele marketplace que a gente chama, né? Naquele Aquelas supermercado, né? prateleiras, né? Nas prateleiras ali Nas do prateleiras, exatamente. site de anúncios, né? Pois é. E aí, deixa eu tentar ver se isso aqui não bloqueia mais aqui, colocando o. Vamos aqui. E você teve aquela sensação de quando alguém impacta, ou você mesmo procurando um imóvel, você gostou daquele anúncio. Você gostou daquele anúncio, você viu um imóvel que está à tua cara, com a decoração que bate com o teu gosto, na localização que você procura, no filtro que você colocou, e você clica naquele anúncio. Clicou naquele anúncio, aparecem as fotos, apareceu as fotos, você começa a rolar um anúncio para baixo com as principais informações. Antes de terminar o anúncio, o que o próprio site te coloca como opção? Quer ver imóveis similares, né? Bom, está mais do que explicado para você, então, que até um classificado que você paga, que o vendedor paga para poder atingir um cliente, quando esse cliente é impactado, o mesmo site que te cobra mensalidade coloca o seu inimigo na mesa do seu comprador. Ele bota o seu prato ali e fala assim: olha, o comprador está doido para comprar o seu imóvel. Agora é o seguinte, deixa eu botar ele um pouquinho de pulga na orelha dele, eu vou colocar mais outros 5 imóveis, porque ele gosta de opções. Então eu, como portal, tenho que atender quem está me procurando. Então quem procura, vai que ele não gosta ou tem uma objeção de alguma coisa no seu imóvel. Eu tenho que colocar 3, 4, 5, 6, 8 opções para colocar. E olha aqui, desculpa o termo, que sacanagem. Você paga, entrega para um cara fazer a divulgação do seu imóvel e esse mesmo cara coloca um monte de concorrente embutido dentro do seu anúncio para o cara que foi impactado pelo seu anúncio, que você caprichou de estar oferecendo, chamou a atenção da pessoa e o site, que devia ser seu parceiro, está colocando lá vários imóveis. Mas isso aí você vê de que forma? Você vê como
uma falta de ética, ou você vê que é um funcionamento do mercado dessa forma e a maneira de funcionamento dele? Como é que você vê isso? Porque eu já ouvi falar nesse mesmo capítulo aí, desse imóveis similares, uma história, né, do corretor que vai apresentar um imóvel num determinado prédio e o interessado fala, mas eu gostaria de uma planta ligeiramente diferente. Ele fala, eu tenho no andar imediatamente acima, que é uma planta que o senhor vai adorar. É um pouco o mesmo princípio, né, Pedro? Ou não? É aí que eu ia chegar. Como eu coloquei o seguinte, toda a cadeia é voltada para o comprador centrismo. E o seu imóvel fica orbitando ali fora numa reflexão que talvez possa doer ao ouvir. E você possa nunca escutar isso de uma imobiliária. Mas uma imobiliária, assim como um site, que eu expliquei para vocês o funcionamento do site, ele vive do seu anúncio, porém, ele tenta agradar o comprador do seu imóvel, oferecendo, inclusive, outros imóveis. A imobiliária é a mesma coisa. Porque a imobiliária, imagina o business dela. Imagina você, Marquinhos, se você fosse o dono de uma imobiliária. Qual é o principal ativo que você precisa ter dentro da sua imobiliária, claro, além da carteira de clientes, né? Que você precisa ter na sua imobiliária, se você fosse começar uma imobiliária do zero, antes de tentar captar algum cliente, o que você ia tentar captar para colocar dentro do ativo da imobiliária? Eu teria que ter o número máximo de imóveis anunciados e nas minhas prateleiras, né? Pronto. Então, você concorda que a matéria-prima para uma imobiliária ter sucesso é um monte de imóvel em oferta no seu cardápio ou nas suas prateleiras, para poder, à medida que anuncia um ou anuncia outro, pouco importa qual deles, vai captar um cliente. E no que captar um cliente, você tem ali o que o cliente quer ouvir. Aquilo que você falou, ele entra num apartamento, ele pergunta para o corretor, você não tem um outro nesse prédio para me mostrar, não, que eu queria comparar? E ai da imobiliária que não tiver. E se não tiver, corre atrás. Então, o dono do imóvel não passa de um fornecedor de matéria-prima básica para suprir a escolha e o desejo do verdadeiro cliente da imobiliária, que é o comprador que está buscando o imóvel. Se você conversa, eu conheço, assim, já trabalhei muito com imobiliárias, sou parceiro de várias, tá? O negócio deles não tem nada de errado, o negócio deles é esse. Muitos têm sucesso com o business. O business é esse. Não adianta você querer mudar o universo. Né? Não adianta a gente tentar ser aqui igual o Copérnico. Se tentar mudar isso e refletir para todo mundo, pode ser que a gente vá para a fogueira. Mas não existe o imóvel-centrismo, existe sim o comprador-centrismo. E toda a cadeia atende o comprador. Mas qual que seria um dos grandes erros aí do proprietário nesse mecanismo? Seria o de disponibilizar o imóvel dele para o número máximo de corretores, achando que isso iria aumentar a chance de uma venda? Qual é a recomendação? É de realmente deixar na mão de vários corretores? Pelo que você me explicou, não, né? Mas seria de deixar na mão de um único ou, de repente, de fazer as coisas sozinho? Como é que funciona? Eu vou tentar mostrar um outro modelinho para você entender. Isso aqui eu queria te mostrar, já que a gente chegou à conclusão que somos fornecedores de matéria-prima, na coluna da esquerda, assim como o nosso imóvel, tem todos os imóveis dos nossos concorrentes. Nosso vizinho é um concorrente. O nosso vizinho do outro prédio é um concorrente. E a gente tem que ter esse discernimento. E à medida que você entrega para o primeiro corretor, você está vendo ali o primeiro corretor que você entrega? Esse corretor, ele tem um site próprio e ele também usa as marketplaces que fazem chegar até o comprador final,
que ele usa o Zap, ele usa o móvel web, usa o Instagram, usa tudo mais, até chegar num comprador. E aí você, cansado de esperar e achando que não tem resultado com esse um comprador, com esse um corretor, porque, em média, organicamente, a gente demora 16 meses para vender, o antídoto natural da gente refletir é o seguinte: olha, quanto mais gente oferecer o meu imóvel, mais chance eu tenho de achar um comprador que não esteja sendo impactado pelo primeiro corretor. Ainda Só que mais não se não nos custa nada, né, Pedro? Se não é, custa nada essa multiplicação de corretores, porque eles trabalham só no êxito, né? Então é e aí tentador, realmente. você, exatamente, quando você tem um imóvel que não é atrativo por si só, ou a oferta dele, seja da forma que for ofertada, seja por preço, ou seja por qualificação, ou seja por diferenciação, ou por um nicho qualquer, dependendo do posicionamento que esse imóvel tem, ele pode não ser nada atrativo a nenhum comprador. E você pulverizar isso para todos os corretores, prometendo para cada corretor você pagar os 5% para quem vender primeiro, você pode até cair na ilusão de que ele está seduzido pela sua comissão, mas ele está simplesmente colocando na prateleira dele o seu imóvel. Mas tem um problema muito grande nisso e que você, dono de imóvel, precisa refletir comigo. Diferente de qualquer supermercado, ou revenda de carro, ou qualquer outra atividade comercial de compra e venda, o custo de carregamento do estoque durante essa média de 16 meses, não é da imobiliária, não é do corretor. Então, olha que negócio bom do cacete. Cara, eu acumulo 2.000 imóveis no meu cadastro, se puder. Cara, tá tudo na nuvem, não tem limite. Se eu quiser colocar todos os apartamentos do mesmo prédio, eu coloco. Se tiver tudo em oferta, dane-se. Eu me interesso em vender o primeiro, não me importa qual deles que seja. Eu me vendo o primeiro, aquele que o comprador gostar. Agora, se não gostar do seu Zé, paciência, ele que espere. Se o corretor tivesse pagando a conta do carregamento desse estoque enquanto O ele que é está essa sendo... conta do carregamento do estoque? O que está dentro disso aí? Olha, as pessoas costumam refletir, vou parar aqui o compartilhamento de tela aqui, as pessoas costumam achar que, elas ficam até incomodadas que condomínio e IPTU é um grande vilão, mas muito mais do que isso é o custo de oportunidade desse valor desse imóvel longe do objetivo que você precisa desse dinheiro. Seja para você pagar um financiamento de um outro imóvel que você precisou fazer de upgrade, então você pode ter um imóvel de 2 quartos, e você teve um filho, teve que comprar um apartamento de 3 quartos, só que você precisa vender o de 2 para comprar o de 3. Enquanto você não vende o de 2, você pode até ter um crédito bancário para conseguir comprar o de 3. Mas Mas vai não te tenha custar. dúvida, quando você quita o de 2, você tem o de 2 quartos na mão, você amortiza ou quita um financiamento que vai estar pagando aí na ordem de grandeza dos, hoje, na melhor das hipóteses, 6,9%, 7,5% ao ano. Isso se você estiver fazendo um upgrade. Mas o custo desse imóvel parado, além do IPTU, além do condomínio e a possibilidade de um custo que a gente chama de oportunidade, o fato também de você não estar, se você tivesse com ele parado, no mínimo alugado, enquanto está tentando vender, no mínimo esse imóvel também estaria alugado por 0,3, 0,4 ao mês. E o que quer dizer isso? Que, além do IPTU e do condomínio, você poderia ter essa receita de aluguéis em cima de um imóvel parado. Ou até, né, Pedro? Ou até, quando você não consegue vender o seu imóvel, é aquele velho conceito de que meu dinheiro está preso no imóvel. Quer dizer, se é um imóvel de valor de venda de 1 milhão, a gente poderia ter esse 1 milhão no banco rendendo para a gente, né? Rendendo. Então, isso também entra aí nessa tua lógica de custo de oportunidade, não é mesmo?
Todos eles são tipos de custo de oportunidade. A gente não pode somá-los, senão daqui a pouco... É uma coisa ou outra. Ou esse dinheiro serve para você quitar um financiamento, ou esse dinheiro serve para você aplicar uma aplicação financeira, talvez, se você for mais arrojado, ganhar mais do que ele, ou até, se seu imóvel estiver realmente parado, ele podendo estar sendo alugado enquanto ele vende para o Airbnb, para poder estar sendo colocado numa locação por temporada, e daí por diante, porque o prazo de se vender um imóvel, organicamente, que a gente já discutiu aqui, de 16 meses, daria para você colocar ele numa gestão de Airbnb que não tem problema nenhum. Daqui a 15 dias o cara sai, que você vendeu para alguém, o tempo de você tirar uma certidão, um ITBI, tenha certeza que o seu inquilino temporário já saiu desse imóvel. Então, a manutenção, né? E a manutenção do imóvel, quando ocupado, é melhor do que quando vazio, né? Pelo menos você tem alguém ali, um terceiro, tomando conta e mantendo os atributos e as qualidades do imóvel. Então, tem esse benefício também, né? Esse é o quarto custo que eu ia colocar. Tem o custo do ITBI, do IPTU, o custo de um condomínio de um imóvel, o custo de oportunidade, e você tem, no mínimo, um custo de manutenção dele. Seja para fazer uma faxina, seja para fazer uma retoque de pintura uma vez por ano, porque não imagine que você, durante 16 meses, você não vai ter que ir lá fazer faxina, mesmo que você não more, você não vai ter que fazer faxina e pagar 2, 3 diárias de uma faxineira por mês. Você não vai ter que colocar, pelo menos uma vez no ano, um retoque de pintura no imóvel como um todo, ou, eventualmente, vai dar um probleminha de um vazamento aqui, um vazamento ali, ou uma parte elétrica, uma lâmpada que naturalmente queima, ou uma maçaneta que oxida. Então, todo o tempo que o imóvel passa sem ninguém zelar, esperando um novo dono, você pode colocar na conta, no mínimo, para ele se manter estável, igual num carro. Você tem que trocar pneu, trocar pastilha, trocar óleo, trocar filtro de óleo, trocar filtro de ar. Um apartamento, ele, em média, você pode colocar na conta, e se cada um de vocês fizer a continha na calculadora, vai ver que esse custo é barato, no mínimo 1% do valor dele ao ano. 1% ao ano. Então, um imóvel que vale 1 milhão, então um custo de manutenção para mantê-lo no topo da prateleira ali é de 10 mil no mínimo, é isso? Por ano. Por ano. Quase mil você dividir 10 mil por 12, você vai dar 800 e poucos reais. Se você tirar disso aí, quantas diárias de faxineiro você vai ter que fazer para poder seu vaso sanitário não ficar com aquela água preta, o seu tampo de vaso não começar a apodrecer, e as coisas... E a cada tempo que passa, mais depreciado o seu imóvel fica. E imagina, se está difícil vender no primeiro mês, imagina no 16º, que é a média, né? E no final disso, uma pintura, um retoque, isso você pode colocar na conta que você vai ver que ainda é barato nesse negócio. Mas dá para dizer, então, que um dos grandes benefícios aí da aceleração imobiliária é, naturalmente, diminuir esse prazo aí de 16 meses, numa média, né, Pedro? Porque pode ser até que alguns imóveis demorem 24, 36 meses. Tem casos, né, de casas aí que demoram anos para serem vendidas. É para reduzir, e a gente, pela tua experiência aí, essa redução, ela pode ser de mais ou menos até quanto tempo desde o lançamento aí do imóvel no mercado? A gente acredita que um imóvel bem gerido pode ser colocado no mercado assertivamente. No momento que ele entra no mercado de uma forma assertiva, ele não demore mais do que 3 meses para ser vendido. Olha. É o que a gente chama de 12 semanas. E esse ganho, você falou aí sobre esse custo do imóvel parado, e quando a gente acelera, esse custo desaparece, né? Esse custo desaparece. Desaparece e o seu preço também fica menos achatado. Quanto mais o tempo passa, mais o valor vai caindo, porque seu apartamento vai ficando velho, velho não só de depreciado, mas velho também de conhecido nas prateleiras. À medida que ele vai ficando e vai morfando na prateleira das imobiliárias, ele vai passando um recado para todo mundo, e principalmente ao corretor, de que o tempo que você está sem uma oferta que te atenda
é porque o preço está errado. Então, quanto mais tempo ele passa, mais queimado no mercado ele fica. Então, somado esse valor que ele se queima durante esses 16 meses, que em média é de 15% a 20%, com mais o custo que você tem para manter esse estoque, que quem carrega o custo dele não é imobiliário nesse mecanismo. O custo que cada dono tem é, na média, de 0,6% a 0,7% ao mês, somando todos os custos, que ao ano vai dar na casa de 8%. E que vezes 16 vezes, nós estamos falando na casa de 12%, ou um pouquinho mais de antecipação de vendas, o que pode provocar de economia no seu bolso, que pode ser revertido em desconto, se você quiser, ou em lucro para o seu bolso. Fora o fato de você não ter a obrigação, para a gente terminar, a obrigação que depois que você descobre como sair desse mecanismo, sair dessa amarra, sair desse engessamento desse caminho único conhecido e conhecer um caminho mais curto, que é o que a gente chama de caminho de aceleração, como que a gente também consegue economizar, inclusive, a comissão, se a gente quiser. Então, nós estamos falando aí entre 15% a 25%, talvez 30% de valor de tudo que um imóvel pode economizar se ele for melhor gerido e vendido num prazo de tempo mais curto. Olha, Pedro, caramba, adorei esse nosso primeiro bate-papo aí dessa nossa série, esse programa de aceleração de imóveis. E, pô, confesso que eu não consegui fazer nem a metade das perguntas que eu tinha programado fazer aqui. Então, isso mostra que a gente tem muito assunto para os próximos episódios. Mas uma coisa que me fez lembrar muito dessa conversa, de um papo que meu avô, que tinha imóveis, ele me dizia que quando a gente compra um imóvel, a gente entra pela porta da frente, né? Mas que, normalmente, quando a gente tenta vender, aí a gente tem aquela jornada difícil, a gente tem aquela jornada longa, e, normalmente, o vendedor, o dono, né, é obrigado a sair pela porta dos fundos. Eu acho que nem sempre, né? Pelo que você falou aí, existe uma saída e existe a possibilidade de o dono fazer bons negócios, não só na compra, mas também na venda. É possível, né? Sem dúvida, Marquinhos. Olha, assim, quem compra e vende imóveis, quem vive de especulação imobiliária, que a especulação que a gente chama não é o incorporador, o construtor que compra terreno, desenvolve, gera valor, agrega a matéria-prima apartamentos e vive do lucro entre transformar terreno em apartamentos. Isso aí é o incorporador. Mas, para definir o especulador, é aquele que ganha dinheiro entre a compra e a venda. E aí, a grande ciência entre ganhar dinheiro nessa operação é comprar bem, comprar de quem está desesperado, quem está de saco cheio de esperar esse tempo todo, quem está necessitado para quitar uma dívida, para quem não aguenta mais olhar para a cara de uma ex-mulher ou de um ex-marido que precisa desvencilhar aquele último ativo para poder acabar com o que resta de ligação de um casamento ou de uma sociedade ou até de uma herança com irmãos que acabam não se entendendo. É nessas horas que os compradores fazem excelentes negócios imobiliários. Mas não é por causa disso que a gente não pode sair de forma que dê menos prejuízo. Porque quem vende parece assim, pior do que o imóvel é só o dono de carro, né? Quem pega carro e compra e vende carro, já compra sabendo, na hora que eu vou vender, vou perder meus 25%, 30% e dane-se. Porque carro, as pessoas refletem, raciocinam que carro não se ganha dinheiro com carro, então se coloca carro para perder. Agora, o imóvel, como macroeconomicamente a tendência milenarmente é sempre subir, porque quanto mais raro um ativo se torna, isso é papo de um outro episódio que a gente vai colocar, mas que quanto mais raro o imóvel se torna, mais caro ele é. Então, um bem imobiliário, um bem imóvel,
ele tende, no longo prazo, sempre a crescer. E, por conta disso, as pessoas ficam com medo de perder, com medo de resolver, eles acabam sentando em cima, buscando um lucro que, às vezes, não conseguiram ter na compra ou não fizeram a conta entre a compra e a venda e estão com aquela sensação de deixar dinheiro na mesa. E nada mais fácil do que fazer é saber quanto custou, quanto que ele está, quanto que o mercado está preparado e quanto que a gente precisa colocar para ser assertivo e ter a expectativa alinhada com aquilo que a gente coloca em oferta. Porque você sabe que satisfação, Marquinhos, para finalizar, satisfação é o resultado menos a expectativa. Quem é dono de um imóvel acha que não pode perder dinheiro nunca. E é claro que a gente não está aqui para ensinar ninguém a perder dinheiro. Pelo contrário, antecipando esse tempo, eu estou mostrando como não perder o dinheiro na venda. Exato. Então, o fato de não perder o dinheiro na venda já é o grande lucro na venda. E setar essa expectativa vai dar uma satisfação de estar ganhando o lucro, porque o lucro vem com a antecipação da venda. Pô, legal. Ótimo, Pedro. Pô, adorei esse bate-papo e com certeza vamos ter outros semanalmente aí, vamos aumentar essa frequência de conversas, muito enriquecedora. Adorei. Ótimo. Não, eu que agradeço o bate-papo aí. Vamos continuar. O programa Aceleração de Imóveis está só no começo e regularmente a gente vai ficar trazendo aqui todas as reflexões e estratégias para você, dono do imóvel, conseguir vender o seu imóvel ou empreendimento, você dono de incorporadora, você executivo de uma grande empresa. O que a gente está falando aqui nada mais é que a mesma estratégia de grandes empresas para imóveis avulsos, para a gente conseguir ter velocidade de venda e acabar com a dor da imprevisibilidade de vender. Foi um prazer estar contigo aqui, Marquinhos, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Pedro. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Falou.